Em toda a Escritura, vemos Deus usando sonhos e visões para revelar sua vontade e chamar as pessoas para um propósito. Desde a interpretação dos sonhos de Faraó por José até as revelações proféticas recebidas por Daniel, os sonhos desempenharam um papel significativo na maneira como Deus guiou o seu povo. Até hoje, ele continua a falar por meio de nossas visões noturnas. Neste vídeo, vou revelar 9 maneiras pelas quais Deus fala com você por meio de sonhos. Deixe-nos saber nos comentários qual delas Deus usa para falar com você com mais frequência. Então, sem mais delongas, vamos lá. Número 1. Os sonhos recorrentes. Os sonhos recorrentes são aqueles que se repetem. Quando você continua tendo o mesmo sonho várias vezes, há uma grande probabilidade de que Deus esteja tentando chamar sua atenção para um problema específico que ele deseja que você aborde. Às vezes, você pode ir para a cama, ter um sonho específico, acordar e dormir novamente, apenas para ter o mesmo sonho se repetindo. Nesse caso, Deus está apontando um problema que requer sua atenção. Pode ser algo que exija orações imediatas ou algo que ainda está por vir. Número 2. Sonhos vívidos. Sonhos vívidos são aqueles que parecem incrivelmente reais e deixam marcas em sua mente e até mesmo em seu corpo por dias. Às vezes, quando temos sonhos, podemos não levá-los muito a sério, mesmo que Deus esteja tentando nos comunicar algo. Em alguns casos, Deus permitirá que você tenha um sonho que parece tão real para que você o leve a sério e não consiga ignorar a mensagem que ele está tentando transmitir. Número 3. Sonhos proféticos. O livro de Amós 3,7 diz: Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Sonhos proféticos são aqueles que revelam informações sobre o passado, presente ou futuro. Eles trazem mensagens que antecipam eventos futuros ou revelam os planos de Deus. Número 4. Sonhos de oração. Às vezes, você pode sonhar que está orando. Isso indica que seu espírito está vivo e intercedendo por você, como mencionado em Romanos 8:26 a 27. Número 5. Sonhos de ensino ou bíblicos. Sonhar com personagens bíblicos, locais ou histórias pode simbolizar parte de sua identidade e chamado. Muitas vezes, esses sonhos trazem insights pessoais ou revelações das Escrituras. Número 6. Sonhos orientadores. Esses sonhos apontam para áreas onde Deus deseja guiar você. Eles trazem direções claras para a sua vida, decisões a serem tomadas ou caminhos a seguir. Número 7. Sonhos de advertência. Esses sonhos existem para poupar você de danos ou dissuadi-lo de caminhos prejudiciais. Eles alertam sobre perigo, conflito ou escolhas prejudiciais que podem surgir. Número 8. Sonhos de identidade. Esses sonhos ajudam você a descobrir sua identidade ou seu chamado. Por exemplo, José sonhava em liderar seus irmãos, o que já indicava seu futuro papel. Número 9. Sonhos ministeriais. Sonhar em pregar, expulsar demônios ou curar enfermidades pode prenunciar dons espirituais emergindo e um chamado para novos níveis de impacto no reino de Deus. Os significados dos sonhos têm fascinado a humanidade há milênios, e diversas culturas e tradições, incluindo a Bíblia, atribuíram importância a eles. Aqui estão alguns aspectos e abordagens para entender os sonhos e seus significados, tanto do ponto de vista espiritual quanto psicológico. Na Bíblia, os sonhos muitas vezes são vistos como mensagens de Deus, usadas para revelar a sua vontade, advertir ou orientar as pessoas. Aqui estão alguns exemplos e significados. Sonhos proféticos. Deus pode usar sonhos para revelar eventos futuros ou comunicar sua vontade. Isso é evidente em sonhos como os de José, Gênesis 37, Daniel 2, e o rei Nabucodonosor, Daniel 4. Sonhos de advertência. Alguns sonhos servem para avisar sobre perigos iminentes, como quando José
pai de Jesus, foi avisado em um sonho para fugir com Maria e o menino Jesus para o Egito. Mateus 2,13. Sonhos de orientação. Sonhos podem oferecer clareza sobre decisões importantes, como o chamado de Paulo para pregar na Macedônia. Atos 16, 9. Os sonhos na Bíblia frequentemente servem como uma forma de comunicação direta com Deus e indicam algo que ele deseja realizar ou impedir. Sonhos costumam ser repletos de simbolismos, que podem variar dependendo da pessoa, cultura e contexto. Algumas interpretações comuns de símbolos bíblicos incluem: água pode representar vida, purificação, mas também pode simbolizar incerteza ou perigo dependendo do contexto. Animais. Sonhos com animais podem ter diferentes significados. Na Bíblia, vacas, por exemplo, simbolizaram abundância e fome no sonho de Faraó. Gênesis 41. Morte. Sonhar com morte nem sempre indica algo negativo. Pode representar uma transição ou o fim de uma fase, tanto espiritualmente quanto emocionalmente. Caminhos ou estradas. Simbolizam a jornada da vida e as decisões que precisam ser tomadas. Crianças. Sonhar com crianças pode refletir inocência, novas oportunidades ou responsabilidades. Sonhos e psicologia. Do ponto de vista psicológico, especialmente segundo Sigmund Freud e Carl Jung, os sonhos são a manifestação de desejos e medos inconscientes. Freud. Ele acreditava que os sonhos revelam nossos desejos reprimidos. Por exemplo, um sonho de voar pode refletir um desejo de liberdade ou controle. Jung. Ele via os sonhos como uma maneira de o inconsciente comunicar-se com o consciente. Para Jung, os sonhos também contêm arquétipos, símbolos universais que representam ideias comuns a toda a humanidade, como o herói, a sombra ou o sábio. Tipos comuns de sonhos e seus significados. Aqui estão alguns tipos comuns de sonhos e interpretações possíveis. Sonhos de queda, muitas vezes associados a sentimentos de insegurança ou falta de controle sobre uma situação. Sonhos de estar perseguido podem refletir a fuga de algo na vida real, como um problema, medo ou desafio que a pessoa não está enfrentando. Sonhos com água representam as emoções. Águas calmas podem significar paz, enquanto águas turbulentas indicam estresse emocional. Sonhar que está nu em público pode refletir vulnerabilidade ou medo de ser exposto ou julgado. Voar pode indicar a sensação de liberdade ou o desejo de escapar de restrições. Interpretação espiritual e reflexão pessoal. Além das interpretações gerais, os sonhos podem ser muito pessoais e específicos. Aqui estão algumas dicas para interpretar sonhos de maneira mais espiritual. Ore por discernimento. Em muitos casos, orar por clareza e discernimento pode ajudar a entender se o sonho tem um significado espiritual ou é uma manifestação emocional. Diário de sonhos. Manter um diário de sonhos pode ajudar a identificar padrões e ver se Deus está usando sonhos para comunicar algo repetidamente. A palavra de Deus como guia. Muitas vezes, a Bíblia pode ser uma chave para interpretar os sonhos. Por exemplo, sonhar com algo que remete a histórias bíblicas pode ser uma forma de Deus destacar um ensinamento ou direção específica para a sua vida. Como agir com os sonhos? Se você acredita que um sonho tem uma mensagem importante, aqui estão algumas maneiras de lidar com ele. Ore a respeito do sonho. Busque entendimento e peça que Deus revele o que ele deseja comunicar. Análise e meditação. Reflita sobre os eventos e sentimentos atuais na sua vida que possam estar relacionados ao sonho. Consultoria espiritual. Às vezes, é útil compartilhar seu sonho com um conselheiro espiritual ou líder religioso para obter mais clareza. Sonhos podem ser complexos e cheios de simbolismos. A chave é buscar discernimento para entender quando Deus está usando sonhos para falar e quando são manifestações normais do subconsciente.
Os sonhos são uma forma legítima de revelação divina na Bíblia, e devemos sempre buscar o discernimento espiritual para entender sua mensagem. Assim como Jesus nos ensinou a depender do Espírito de Deus para guiar nossas vidas. Então, meus irmãos, hoje encerramos por aqui. Obrigado por assistir até o final. Se este vídeo agregou algo de valor na sua vida, compartilhe conosco nos comentários. Deixe seu like no vídeo e se inscreva em nosso canal. Até a próxima!